E quem pensa em queimar calorias, agora vai um assunto interessante aqui no Revista. Tudo pronto, consultas, exames preventivos, data marcada e, por fim, a tão sonhada cirurgia plástica perfeita, sem complicações. Restam agora os cuidados pós-operatórios. E aqui vai o alerta: tranquilidade em excesso pode ser fator de risco para pessoas que acabaram de passar por procedimentos cirúrgicos. Para esclarecer sobre os cuidados pós-operatórios, eu recebo o cirurgião plástico Olinto Gonçalves Neto. Bom dia, doutor Olinto. Obrigada pela presença aqui no Revista. E conta pra gente, um pós-operatório mal feito, ele pode complicar o resultado da cirurgia plástica? Com certeza. O pós-operatório ele é muito importante porque o paciente ele é coparticipante desse resultado. E o paciente tem que seguir as orientações dadas pelo cirurgião, estritamente, fazer todo o tratamento fisioterápico pós-operatório, usar as cintas, fazer os curativos de preferência na clínica do cirurgião. Enfim, são os cuidados necessários, assim, em geral, seria isso. Agora, normalmente as pessoas têm pressa em ver o resultado de uma cirurgia plástica. E a gente sabe, né, pessoas que a gente conhece, que demora um pouco, às vezes uns 6 meses para o resultado aparecer mesmo. Quais os cuidados nesse período e o que deve ser levado em conta, né, para conter um pouco esse desespero, essa ansiedade e o resultado ser favorável? Em primeiro lugar, isso tem que ser bem estabelecido na consulta, né, pré-operatória. Porque dentro da cirurgia plástica, o normal e previsível que aconteça edema, inchaço, isso é previsível. E tem que ser estabelecido que o resultado pode demorar um tempo para aparecer. Então tem que ter calma realmente, porque é uma cirurgia que, a cirurgia plástica tem como um descolamento de retalhos, isso aí favorece o aparecimento desse inchaço. Então isso tem que ser previsto já na própria consulta pré-operatória e bem estabelecido. Por exemplo, eu conheço 2 pessoas que fizeram cirurgia de nariz, né? Uma teve toda uma orientação do médico, que não tomar sol, não usar óculos de sol, vários cuidados, né? E falou realmente que o resultado apareceria depois de 6 meses. Para outro médico, né? Não teve nenhuma orientação de protetor solar, por conta da cicatriz, que a dela até foi externa, assim, embaixo, de chapéu, nem do óculos, né? Então eu conversava com ela e falei assim: nossa, mas a outra pessoa que fez era tanta coisa. Meu médico não falou nada disso. Inclusive a pessoa também fez cirurgia de seio e com 5 dias estava dirigindo. Correto. A cirurgia plástica do nariz é uma cirurgia muito particular, porque o nariz está no centro da face, quer dizer, ele está à mostra, não tem como esconder. E o sol na incisão, a cicatriz recente, ela não pode tomar sol de forma alguma. Tem que realmente usar os fatores de proteção solar, tomar os cuidados, porque o nariz em particular ele é um órgão que tem pele, ele tem mucosa, ele tem pelos, ele tem osso, quer dizer, é um órgão extremamente complexo. A cartilagem demora muito tempo para desinchar. Às vezes o tratamento do dorso nasal, que é a parte óssea, tem um resultado mais rápido que a própria ponta, que é a parte cartilaginosa. Realmente tem que tomar os cuidados, o sol realmente é um veneno para esse tipo de cirurgia. E no caso dos seios, quais os cuidados deve-se colocar quando coloca prótese, por exemplo? Porque uma semana ela estava dirigindo, todo mundo ficou assim meio abismado, porque muita gente, a gente ouve os médicos falar: não levanta o braço, não carrega peso, não pode dirigir, né, você tem que ficar meio parada. A cirurgia de prótese especificamente, de implante mamário, é uma cirurgia que a prótese ela pode ser colocada ou embaixo da glândula ou abaixo do músculo peitoral. De qualquer forma, o paciente tem que parar um tempo as suas atividades laborativas, entendeu? No mínimo 14 dias. A gente tira o ponto mais ou menos de 10 a 14 dias, dentro desse prazo mais ou menos. E não pode elevar muito os braços acima da altura de 90 graus, isso é pegar peso, porque compromete essa movimentação, compromete o implante mamário que está ali colocado, que não deu tempo para se formar ainda a cápsula cicatricial que vai se formar por volta desse implante. Quer dizer, se não tomar certas medidas, certos cuidados, a pessoa pode ter um resultado não favorável, pode até, digamos assim, mover a prótese. O paciente, ele é uma caixa de surpresas. O ser humano, ele tem, mesmo você fazendo todo o procedimento padrão que nós temos, corre-se ainda o risco de ter um resultado não desejado, não satisfatório, independente de todo o processo ter sido feito corretamente. Porque o paciente pode, de repente, ficar com aquela linha, aquela incisão,
ou partir para uma cicatriz inestética dada a condição genética de cada um. Tipo um queloide. Queloide, as temíveis, né? Queloidianas, ou também aquelas hiperpigmentadas, as mais escuras, as hipertróficas, aquelas que se crescem, alargadas também. Então, depende, o cirurgião plástico faz a cirurgia e tem que contar com que isso vai ficar realmente bom numa fase pós-operatória. Então, é possível, por exemplo, em alguns casos, você ter de refazer a cirurgia, uma manutenção da mesma parte do corpo, digamos assim? Por exemplo, um exemplo, a abdominoplastia. Você faz a abdominoplastia, costura os músculos abdominais e, às vezes, pode ser que essa incisão na parte inferior fique inestética. Parte para quê? Espera-se o tempo desejado, no futuro, próximo, 2, 3 meses, você pode retirar essa cicatriz e refazê-la novamente, dando uma segunda chance a esse organismo. Que daí seria uma coisa mais externa. E muito mais simples também, porque é muito superficial. Agora, por exemplo, no caso dessas cirurgias, principalmente plásticas, para a questão de cicatriz, elas conseguem realmente eliminar essa cicatriz? Ou, às vezes, devido até a um acidente, a pessoa ela quer fazer aquela plástica só superficial, ou ela vai amenizar? Como é que funciona? Sempre tem que ter uma honestidade muito grande do cirurgião plástico e ao paciente no que diz respeito à cicatriz. Vai sempre existir cicatriz. O que a gente faz como plástico é esconder essas cicatrizes em dobras cutâneas, em sulcos naturais, usar fios específicos que vão, de repente, minimizar isso, placas de silicone no pós-operatório. A gente preocupa muito com a estética da cicatriz, disfarçando a cicatriz, mas tem que ter a cicatriz porque é por ali que a gente vai praticar toda a cirurgia plástica. Quer dizer, algumas, por exemplo, na barriga, não dá para correr daquela ali embaixo da marca do biquíni, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, a gente corta não porque eu quero, a gente corta porque precisa. Então, realmente, existem casos que é só um abdômen, fazer uma lipo, por exemplo. Outros casos que é um abdômen um pouquinho maior, é uma lipo com um fuso de pele pequeno. Alguns abdômenes maiores seria o quê? Fazer realmente abdominoplastia, reconstrução do umbigo. Então, depende de cada caso. Aí pode fazer, por exemplo, nesse caso, quando tem a reconstrução do umbigo, só pelo umbigo ou não? Tem que ser mais por baixo, assim, quase... Quando o abdômen é muito pubis, distendido assim, e tem uma sobra de pele excessiva, realmente se faz necessário fazer um novo umbigo. O umbigo já é naturalmente uma cicatriz. O que a gente utiliza é realmente fazer essa cicatriz por dentro do umbigo. Quer dizer, tentar disfarçar o máximo possível. E quando o abdômen é muito estendido e tem sobra de pele, invariavelmente a gente corta embaixo e tenta posicionar essa cicatriz numa área em que você possa esconder com o biquíni. Por exemplo, uma cirurgia dessa de grande porte é muito importante, no caso, o pós-operatório, porque você está todo costurado ali por dentro, né? Então, a pessoa é como se fosse uma cesariana, enfim, a pessoa tem que ter um resguardo mesmo. Tem que ter, desde o pré-operatório, né? Eu acho que é importante o paciente procurar o quê? Fazer a cirurgia num ambiente hospitalar, com a presença de anestesista, com a presença de uma equipe especializada e tomar todos os cuidados pós-operatórios também. Eu acho que isso aí é fundamental. Agora mesmo, por exemplo, eu suspendi uma cirurgia minha lá no Rio de Janeiro de nariz para o paciente estar com uma pressão alta durante a cirurgia, quer dizer, no pré-operatório, no pré-anestésico. Então, quer dizer, apesar de ele Quer dizer, ele chegou para a cirurgia com pressão alta. Pronto, para fazer, liberado pela cardiologista, com risco cirúrgico e tudo. Mas devido àquele estresse pré-cirúrgico, pode ser, ele é um empresário e trabalha com muito, enfim, naquele momento ele subiu um pouco a pressão, tentamos medicamento, naquele momento a minha anestesista fez, mas eu achei por bem suspender a cirurgia, voltar para o cardiologista, tratar novamente, equilibrar esse paciente, para que seja colocado novamente no centro cirúrgico. Quer dizer, o pré-operatório, os exames preparativos também serão de fundamental importância durante e depois da cirurgia. Todo pré e pós-operatório. O paciente tem que estar muito equilibrado. Não estou dizendo que o paciente tem que ser extremamente saudável para a cirurgia plástica. Ele pode até ter uma descompensação, uma pequena comorbidade, mas eu acredito que ele tem que estar equilibrado. Quer dizer, então, na hora que o paciente também vai escolher o médico, é interessante que ele vá em mais de um, que ele pesquise sobre aquele médico e ele também vá naquele que ele sinta confiança e que peça realmente esses exames? Normalmente é o seguinte, o paciente da cirurgia plástica, ele procura o cirurgião, normalmente porque uma amiga fez e teve um resultado satisfatório, uma prima, o boca a boca. Alguém, um ente familiar, foi o tradicional boca a boca, né, o popular. Outra forma também que o paciente, se não tiver nenhum tipo dessa referência, ele pode ir ao site
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procurar um cirurgião plástico pelo menos qualificado por essa sociedade, que é uma entidade que é a única responsável pelo Conselho Federal de Medicina a dar esse título de cirurgião plástico. Agora, o Brasil tem um volume muito grande de cirurgia plástica. O senhor mesmo opera no Rio de Janeiro, opera aqui em Mato Grosso. Como que está Mato Grosso, Cuiabá nesse mercado? Tem uma procura? Os hospitais estão equipados e prontos para atender esses tipos de cirurgia? Realmente Cuiabá atualmente, né, já é uma grande metrópole, não fica devendo nada às outras cidades, isso não só na cirurgia plástica, mas em outras esferas também da medicina. Hoje em dia ninguém fala mais em sair de Cuiabá para fazer este ou aquele procedimento. Não há necessidade? Não há necessidade porque temos excelentes hospitais, confortáveis e, enfim, com todo o equipamento necessário, profissionais qualificados. Eu acho que Cuiabá está muito bem nesse sentido. Eu agradeço a presença do senhor aqui no Revista. A gente recebeu o Dr. Olinto Gonçalves Neto, que é cirurgião plástico, para esclarecer sobre as questões do pós-operatório na cirurgia plástica. Eu acho que deu uma boa adiantada, mas é um assunto que o pessoal sempre tem dúvida, né? Porque muita gente deixa para se preocupar com isso na hora que vai fazer. Obrigado a você, Aline. Eu estou aí sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas. Eu agradeço. Da população quando a cirurgia plástica. Muito obrigado. Com certeza. A gente tendo a oportunidade, o senhor é nosso convidado aqui novamente. Agradeço. Um ótimo fim de semana. Para você também. E a nossa atração musical hoje tem no repertório a mistura do pop, do rock, da MPB e até mesmo do samba.